Hoje seguimos então a nossa série, amém? Sobre Ageu. O Vinícius ministrou sobre Sofonias, né? Estava uma benção, culto, glória a Deus. E hoje Ageu, eu peguei o livro bem pequenininho, glória a Deus. O filho estava louco para pegar o Ageu. Bem, irmãos, abre a sua Bíblia em Ageu. Incline sua cabeça. Em nome do Pai, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é que nos guia, nos traz a direção, Senhor. A Tua palavra é um refrigério para nossas almas. A Tua palavra é nosso escudo, a Tua palavra é nossa espada, a Tua palavra é nosso calçado, a Tua palavra é nosso capacete, a Tua palavra, Senhor, é nosso cinto, a Tua palavra é nossa couraça. Pai, nessa noite nós declaramos, Pai, tudo que aprendemos em Tua presença devemos guardar em nosso coração e praticar, Senhor. Não viemos ser apenas ouvintes, não praticantes, negligentes em Tua presença. Nós não aceitamos isso. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito Santo pare sobre este lugar, Senhor. Abra a nossa mente, tire toda a sonolência, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, querido. Profeta Ageu, amém. É uma bênção esse livro. Vamos iniciar. O profeta Ageu era contemporâneo de Zacarias, amém? E eu convido a você se tiver tempo em casa, amém? Leia Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias. É um pertinho do outro ligado, uns na mesma época, outros um pouquinho depois, mas é tudo interligado, amém? Leia todos esses livros aí que vai ser edificante para a sua vida e você vai conseguir entender melhor as mensagens que estão sendo ministradas. E Ageu, ele profetizou sobre Judá, amém? No ano 520 a.C. E Zorobabel, ele conduziu o primeiro grupo de exilados da Babilônia para Jerusalém, amém? Então Ageu, ele profetizou entre o ano 520 e Zorobabel, que era o governador daquela região ali, que trouxe os exilados, conduziu os exilados, amém, da Babilônia para Jerusalém. E em torno de 70 anos durou esse cativeiro que eles estavam lá. Jeremias havia profetizado sobre o cativeiro, amém, que eles iam ser presos, ser levados. E esse cativeiro durou em torno de 70 anos. Então Zorobabel vem trazendo, se não me engano, foi mais de 40 e poucas mil pessoas que vieram do cativeiro. E Zorobabel, que era o governador, traz, amém, e havia o sacerdote Josué estava junto nessa comitiva aí, amém? E como era o cativeiro, antes que a gente está entrando no livro de Ageu, em Salmos 137, Salmos 137, você está feliz de estar aqui? Meu Deus, para mim é a última mensagem do ano, eu espero. Estaremos viajando se o Senhor permitir. Salmos 137. Se você está cansado, o Senhor vai te renovar hoje. Amém? Salmo 137. Olha só o que o povo está falando no momento que o povo está num cativeiro lá na Babilônia. Saudades da pátria. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste.
Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós vemos aqui em Salmos 137, o momento que o povo está na Babilônia, amém? Que o povo está cativo, e você vê que o povo diz saudades da pátria. O título diz saudades da pátria, ou seja, eles estavam com saudades daquele lugar a qual eles iam e adoravam o Senhor. Estavam com saudade dos momentos de adoração, eles faziam os sacrifícios, tudo aquilo diante do Senhor. E uma coisa que eles falam aqui é que você seja destruída, Jerusalém. Eles pedem vingança ao Senhor, amém? Eles declaram vingança contra aquele povo, vingança contra aquela nação. E ainda diz: feliz aquele que pegar teus filhos. Ou seja, eles queriam maldade contra eles naquele momento, por estar naquele lugar preso, amém? E interessante, em Daniel 1, abra sua Bíblia em Daniel 1. Tu és santo, o Senhor está neste lugar. Daniel 1. Então eles estavam na Babilônia, querido. Você imagina um povo a qual tinha uma determinada cultura, amém? Israel, uma determinada cultura, um determinado modo de criação de seus filhos. Até aqui, se você sair do Rio Grande do Sul e se você for lá para São Paulo, lá para cima, você vai ver que é totalmente diferente, né? A linguagem, você vê a pastora Mari, né? Da linguagem é diferente. Então você imagina o povo de Israel que estava preso dentro de um lugar a qual eles não podiam adorar o Deus deles, a qual eles não podiam entregar sacrifício, não podiam fazer nada. E esse cativeiro por 70 anos. Então você imagina, filhos estavam sendo gerados ali, estavam nascendo dentro daquela cultura, dentro daquele meio, daquele lugar ali. E uma das coisas que a Babilônia fazia, em Daniel 1, a Bíblia fala aqui é bem antes de Ageu, dessa profecia, não é no ano 520, em Daniel é antes aqui. Ali no 6 diz assim, quando Daniel é levado cativo, a primeira leva lá, entre eles se achavam dos filhos de Judá, no 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, ou seja, eles entraram na Babilônia, a partir dali eles tiveram outros nomes: Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias de Abdinego. Ou seja, primeira coisa que acontecia quando eles iam para a Babilônia, mudava a identidade. Nós sabemos que quando nós nascemos, nós ganhamos um nome, amém? Talvez muito antes de nós nascer já há um nome, amém? Glória a Deus. E quando eles entraram na Babilônia, eles já receberam outra identidade. E se você pesquisar o significado dos nomes aqui, a maioria deles ali é nome de deuses deles lá, que eles tinham, de falsos deuses. E você vê o momento ao qual eles entram em um outro povo, em uma outra nação, e o Satanás tenta mudar a identidade deles. E é isso que o inimigo faz em meu coração e no teu, querido. Ele quer nos levar preso, nos levar em um lugar de prisão, um lugar de cativeiro. E a primeira coisa que ele faz, ele quer te tirar uma identidade de filho. Amém? Você e eu somos filhos de Deus, e ele quer que você ofusque os seus olhos, tire essa visão que você é filho de Deus. Amém? E você vê que Nabucodonosor ali simboliza os inimigos de Israel. E Nabucodonosor, se você for pesquisar, veio dos caldeus. Os caldeus era uma nação destruidora, uma nação que o significado significa demônios andarilhos. E você vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego vão para esse lugar, e a identidade deles eles tentam mudar. Mas você vê que Daniel permanece do início até o fim dele, com aquela identidade que Deus deu a ele. Ou seja, independente do lugar que eu piser, independente do lugar que eu ir, independente do lugar onde eu habitar, a minha identidade, eu sei qual é a minha identidade. Eu sei quem sou eu em Cristo. O evangelista Ismael sempre diz: sei quem sou em Cristo. Amém? E você tem que saber quem você é em Cristo. Amém, irmão? Que você não está mais no cativeiro. Amém? Glória a Deus. E Êxodo 10, 3. Abre para mim a versão NTLH aí, por favor. Êxodo 10, 3. NTLH. Você está entendendo aí, irmão?
Se der sono aí, pega água lá. Não durma. Êxodo 10, 13. Amém? Êxodo 10, 13, amém? Diz assim, ó: Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de que me adorar. Deixe que o meu povo saia a fim de me adorar. Israel estava em um cativeiro lá no Egito, preso, e o Senhor, desde o início, o propósito de Deus era libertar o povo de Israel para que o adorasse. Amém? E o propósito do Senhor aqui nesse cativeiro aqui era o que? Libertar o povo para que o povo o adorasse. E nós sabemos que todos os cativeiros, se você ler no Antigo Testamento, foi decorrido em conta de desobediência. Desobediência leva você para um cativeiro, sempre. Sempre, do início ao fim da Bíblia você vê. E o povo servia ao Senhor e adorava ao Senhor. Daqui a pouco começava a se desvirtuar. Daqui a pouco começava a adorar outros deuses, falsos ídolos, se corrompia com mulheres, com prostitutas. E o que acontecia? E o Senhor se afastava. E eles eram entregues ao exército maligno ali. Eles levavam cativo, levavam preso. E daí, lá dentro do cativeiro, eles lembravam que um dia eles serviram ao Senhor, que um dia eles estiveram na presença do Senhor, decorrência de uma desobediência. Amém? Então, o propósito de Deus desde o início, irmão, se você ler, você vai entender que Deus queria tirar o povo do Egito para que o povo adorasse o Senhor. O propósito de Deus comigo com você é adoração. Amém? Nós somos adoradores. Amém? Eu e você somos adoradores desde o início. Glória a Deus. E Satanás tenta tirar isso de mim e de você, essa identidade de mim e de você, de um adorador, de uma adoradora. Amém? Porque a palavra de Deus declara em João: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E se ele consegue tirar isso de você, irmão, você vai entrar no quê? No cativeiro. Amém? Está entendendo aí? Aleluia. Em Esdras 1, Esdras 1. Pode voltar a outra versão que estava lá, tá? Tu é santo. Esdras 1. Mas já vamos entrar, Ju. Esdras 1 diz assim ali no início: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Foi um pouquinho antes de Ageu ali, para nós conseguir chegar em Ageu, você não lê. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Amém? Ciro decretou a qual deveria ser construído novamente o templo de Jerusalém. O templo estava em ruínas, estava acabado, e eles estão voltando do cativeiro com Zorobabel, o governador ali. Amém? E Ciro nesse momento diz: ó, volta e reconstrói o templo, porque o Senhor mandou que fosse reconstruído o templo. O profeta Jeremias havia declarado isso. E Ciro faz o quê? Faz esse decreto e libera os 40 e poucos mil ali, vão para lá para construir, né? Muitos começam a construir. Ali no 3
capítulo 3 de Esdras, diz que é levantado um altar, né? Eles levantam um altar ali ao Senhor, e logo embaixo ali no 8 diz que, no meu título aqui diz, lançados os alicerces do templo, não precisa abrir aí, amém? Lançados os alicerces do templo. E lá no 10, daí vai dizer assim, ó: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, ou seja, com todos os instrumentos para adorar o Senhor ali. Ou seja, foi levantado um altar, Ciro mandou o decreto, foi levantado um altar, começaram a edificar o templo com a estrutura, amém? Com as vigas, com o fundamento. E no 4 aconteceu uma coisa, ali diz assim, ó, se você ler o 4, o título diz assim: os inimigos fazem parar a construção do templo. Isso aqui tudo o Zorobabel, o governador, amém? Que estava aqui, o mesmo lá em Ageu. E no 4 diz assim, ó: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiro para frustrarem seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém. Aí lá no 8 diz assim, ó: Reúno o comandante de esse ensaio escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Só para você entender, começaram a construir o templo, e os inimigos vieram e barraram eles, investiram contra eles de toda a custa para que o templo não fosse construído. E nós sabemos que o templo era o lugar a qual eles entregavam a adoração deles, amém? Era o lugar a qual se adorava o Senhor. E nesse momento eles conseguem barrar, porque eles mandam uma carta para o rei, e esse rei barra. E lá no final diz assim, do 24 diz assim, ó: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até o 2º ano do reinado de Dário da Pérsia. Ou seja, 521 a.C., até esse momento, cessou-se a construção do templo, porque os inimigos conseguiram travar a construção do templo. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério, querido. A casa de Deus foi barrada pelo inimigo. Uma coisa a qual nós precisamos aprender é que nós estamos constantemente em construção, e todos os dias da sua vida Satanás vai tentar parar essa construção. Todos os teus dias ele vai tentar parar de alguma maneira. Os que estão lá de fora estão lá fora, mas eu e você somos uma ameaça. Você imagina, o templo era um lugar de adoração, e nós sabemos que eu e você somos a habitação do Senhor. A palavra de Deus diz: somos habitação do Espírito Santo, amém? E o Satanás todo dia vai tentar, querido, barrar essa construção em você. A palavra de Deus declara que aquele que começou a boa obra em mim e a sua vida, ele é fiel e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Senhor vai aperfeiçoar cada dia essa obra, e essa obra não pode ser parada. E nós vemos aqui que esses homens conseguem parar essa obra, se juntam e conseguem. E onde eu e você estamos errando? Será que nós estamos aceitando? Vem acusações, vem coisas em nosso coração, a qual está parando essa obra? Nós não podemos parar, irmãos. As trevas não vão parar nunca, até aquele dia, amém? Não pare no meio do caminho, não fique escutando, escute apenas o Senhor. Faça que nem Moisés, vai para o monte, ficar 7 dias, fique 7. Não escutei, mas eu vou escutar. E Moisés escuta o Senhor, amém? Não dê seus ouvidos ao inimigo, irmão, porque ele quer parar essa obra. Ageu 1. Ageu 1 diz assim, ó, nós lemos ali no Esdras que até o 2º ano do rei Dário, aquela obra foi interrompida. Agora em Ageu 1 nós vamos ler aqui, ó. Ageu exorta o povo a que? Reedificar o templo, ou seja, o templo já estava iniciado, parou nos alicerces. E esse período de tempo a qual parou, aí Ageu vem no 2º ano do rei Dário.
no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. No 6: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, vocês bebem, mas não dá para saciar, vestem, mas ninguém se aquece, o que recebe o salário recebe e põe num saquel furado. Ou seja, o Senhor veio por meio do profeta Ageu nesse tempo falar, porque o povo diz assim: ainda não é o tempo de nós edificar a casa do Senhor, ainda não chegou o tempo de nós construir. E o Senhor usa Ageu, e Ageu vai lá e declara essas palavras para esse povo: vocês estão morando em casas bonitas, casas fechadas, casas show, e o meu templo está lá em ruínas. Olha lá o alicerce, está lá no alicerce. Meu templo está em ruínas. Ou seja, a importância do coração deles naquele momento, ou seja, o inimigo parou, o inimigo conseguiu parar, e depois eles, sabe aquela zona de conformismo, irmão, que você chega muitas vezes você chega numa zona de conformismo, que paramos e não conseguimos mais andar, sabe? E está tudo bem, parece, está tudo legal, os pés para cima, Netflix, show, filme. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que todos os dias o templo seja edificado, todos os dias seja construído, amém? Precisamos ser construídos todos os dias tem algo novo do Senhor para nossas vidas, não podemos parar no caminho, amém? E o profeta Ageu vem declarando sobre esse povo: vocês estão se importando com as coisas de vocês, e meu templo está em ruínas. Ou seja, estava em uma zona de conforto, vivendo confortavelmente, e daí ele diz: nada rende na mão de vocês, ou seja, não conseguem prosperar, estavam trabalhando em vão, pois não estavam obedecendo. E o Senhor diz: considerai o vosso passado, olha onde os seus caminhos têm levado vocês, onde os meus e os seus caminhos têm nos levado. Será que nós não temos semeado muito na carne e nada no Espírito? A carne é morte, irmão. E Ageu 2,14 vai dizer assim, que a resposta aí, então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem no altar, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, antes de construir qualquer coisa, desde aquele dia, olha o que tem acontecido. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, havia somente 10. Vinha um lagar, ou seja, para ver se tinha uvas, para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos farei com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, com toda a obra das vossas mãos. Olha só, querido, no final que diz: e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Não houve entre vós quem voltasse para mim. O Senhor mandou tantas coisas, fez um rebuliço naquele lugar, mas não houve quem voltasse para o Senhor. É interessante que o Salmo 137 diz: nós estamos com saudade da pátria, choramos aqui na Babilônia, olha nossas harpas aqui, estão nos salgueiros. Jerusalém, Babilônia, você vai ser destruída, que haja vingança sobre ti. Mas nós não escutamos em nenhum momento: Senhor, nós estamos arrependidos, porque o nosso povo desobedeceu ao Senhor, porque o nosso povo saiu dos caminhos do Senhor, o nosso povo deixou de adorar ao Senhor. Nós queremos voltar ao Senhor e voltar a obedecer, Senhor. Isso nós não vemos no Salmo 137.
só vemos eles declarando vingança contra o inimigo, sobre aquele lugar, e lembrando que mesmo naquele lugar eles estão sendo sustentados. Sabe, querido, muitas vezes nós declaramos tantas coisas em nossas vidas, mas nós não entendemos e reconhecemos que nós que temos andado muitas vezes em desobediência diante do Senhor. Amém? É nós que muitas vezes andamos em desobediência e não ouvimos ao Senhor, e ainda eles dizem: ah, nosso inimigo, ah, os teus filhos vão ser destruídos. Não, querido, que nem Isaías: ai de mim, Senhor, que padeço, que sou homem de lábios impuros, que habito em meio a um povo de impuros lábios. Nós precisamos reconhecer, querido, tudo nós colocamos no inimigo, tudo é o inimigo, sabe? Mas eu e você não fizemos nada de errado. Somos os, que nem eu digo para o Breno às vezes, tinha que morar no sertão, sou o sertão. Não é assim, irmão. Não é assim. O Senhor diz: olha só o que aconteceu, olha onde os caminhos de vocês têm levado vocês. Vocês semeiam, vocês plantam, ou seja, vocês trabalham, dedicam tempo e nada acontece, tudo vai em vão, sai do saqueio furado, dinheiro de vocês não anda, a vida financeira não anda, o casamento não anda, a casa não anda, os filhos não andam, nada anda. Por quê? Desobediência. E se nós continuarmos andando em desobediência, irmão, você sabe o que alimenta o reino das trevas? A Bíblia diz: os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência é que alimentam o reino das trevas. Amém? Você está entendendo aí? Minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Ou seja, buscamos muitas vezes somente as coisas da terra. Parece que a palavra de Deus ela só passa assim, sabe? Nós não retemos. Buscai as coisas do reino e as demais serão acrescentadas. Ele não diz: busque as coisas da terra e o reino vai te acrescentar. Não, as coisas dos céus, o resto ele acrescenta. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados no ano que vem se eu vou conseguir comprar uma casa, se eu vou conseguir comprar um carro, se eu vou ter um emprego, se eu não vou ter, se eu não tenho. Busque o reino e os demais ele acrescenta, irmão. Ele acrescenta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então havia uma preocupação dessas pessoas com os seus próprios interesses. Eles pararam de construir e começaram a se preocupar consigo mesmo, sabe, irmão? E é interessante, porque a identidade de Israel era a adoração, irmão. O Senhor chamou para que o adorassem. Nós vemos isso no Egito. Saíram do Egito e diz que: liberta, tira o meu povo, liberta, deixa o meu povo sair para que me adorem. Essa é a identidade do povo, a adoração. E Satanás tenta tirar isso de mim e de você. E 1 Coríntios 13, Cassiano falou algo muito importante no início. Muitas vezes nós estamos fora da igreja, dentro da igreja. E o Senhor me trazia ao meu coração nessa tarde: muitas vezes você está no cativeiro dentro da igreja. Muitas vezes eu e você estamos vivendo em cativeiro dentro da igreja, dentro do templo a qual nós servimos ao Senhor. E nós não entendemos isso. Precisamos sair desse cativeiro, irmão. O Senhor já nos libertou. 1 Coríntios 13, 4 diz assim: eles estavam buscando seus próprios interesses. E o que diz aqui? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura o quê? Os seus interesses. Não procura seus interesses. Filipenses 4: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tendo forma de Deus, não quis mostrar-se a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, não buscou os seus próprios interesses. Ou seja, eu estou aqui porque o meu Pai quer, e seja feita a vontade dele. Nós vemos isso lá no Getsemane.
Jesus disse: Pai, se possível, passe esse cálice. Esse era o interesse naquele momento, porque a carne estava padecendo, mas contudo seja feita a tua vontade. Amém? O amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, nós estamos vendo aqui faltava nesse lugar amor naquele lugar, naquele povo, naquele momento. Estava faltando amor, irmão. E amor é uma coisa que nós precisamos para conseguir, temos que conhecer a Deus. Não adianta nós só ler a Bíblia, nós precisamos conhecer Deus. Tem muitas pessoas na terra que já leram toda a Bíblia, mas não conhecem a Deus, não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Quem muito ama, muito perdoa. Amém? Então no Salmos 137 ele chorava, lembrava de quando adorava, clamavam a Deus por vingança sobre os seus inimigos, desejavam todos menos voltar para Deus e se arrepender. E no 2,14 dizem: e tudo o Senhor Deus mexeu para que o povo se achegasse, se arrependesse, porém a ficha deles não caía. E Tiago 4,8: é santo Deus. Tiago 4,8 diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que você vai nos apresentar diante de Deus? A palavra do Senhor declara: aqueles que têm mãos limpas e coração puro subirão ao monte santo do Senhor. Amém? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, queridos. E o Senhor vinha falando a esse povo. Usa Ageu, diz: ó, voltem a reconstruir, comece a construir de novo, saiam dessa zona de conforto de vocês, saiam desse lugar de comodismo que vocês estão vivendo, saiam desse lugar. Você imagina, viveram 70 anos aproximadamente no cativeiro, agora estão saindo desse cativeiro. Você imagina o que eles estavam trazendo de cultura daquele lugar, as crianças, os jovens, os adolescentes, o que eles estavam trazendo daquele lugar. E o Senhor diz ali: ei, a adoração de vocês é impura. Ele diz para os sacerdotes, ali no 2, se você for ver, aquilo que vocês estão fazendo para mim no altar, tudo que vocês estão entregando é impuro. Ou seja, não está passando do teto, é impuro. Por quê? Porque tem uma lei para seguir, irmão. Havia uma lei para seguir, como se adorava, como se fazia, como se prosseguia. E nós precisamos entender: há uma lei, há uma palavra que rege sobre as nossas vidas. E para que a nossa adoração suba, querido, nós precisamos ser obedientes. Amém? Obedientes. Para que tenhamos uma vida de adoração, precisamos ser obedientes. Todo o seu esforço e sua adoração é em vão se você não obedece ao Senhor. Se não há obediência no meio do teu coração, a nossa adoração é vã, não passa do teto. Amém, irmão? E muitas vezes nós, estou finalizando, muitas vezes nós não permitimos com que o templo seja construído, sabe, irmão? Amanhã o Senhor talvez quer tirar uma mentira de nós, o Senhor quer arrancar, quer colocar verdades em nós, sabe? Quer tirar uma mágoa, quer colocar o amor, e nós não permitimos com que o templo seja edificado. Até o dia de Cristo o templo vai ser construído. O nosso coração está todos os dias sendo transformado. O Senhor mexe todos os dias em nossos caráteres. Basta nós prestar atenção e entender. Amém? Convido a você se colocar de pé. Interessante que ali logo depois do capítulo 2 ali, a Bíblia diz que eles se inclinam, voltam para o Senhor ali e começam novamente a edificar o templo. E lá mais no final vai dizer que o Senhor iria abençoar eles, né? Ou seja, o Senhor nos abençoa quando nós andamos em obediência. O Senhor nos abençoa quando nós andamos em obediência, quando a nossa adoração é verdadeira. Uma vida de adoração não é só nós cantar,
Uma vida de adoração é você entender todo dia que o Senhor está arrancando algo de você, colocando algo dele em você. Todo dia Ele está arrancando um pedaço de você e colocando Ele em você. Eu e você precisamos ser transformados todos os dias de glória em glória. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade.